Aleluia, o Senhor é bom. Eu acredito que nós já poderíamos nos ser dispensados e alimentados para casa, com certeza, de ter já um contato com a palavra do Senhor nesse tema tão precioso para nós. Eu queria rapidamente dar um pano de fundo aqui dos nossos objetivos, né, com esse tema tão precioso. A gente está concentrado em falar da obra de Jesus e sua obra, sua morte e também a sua ressurreição. Estamos convictos de falar sobre esse assunto. E a pergunta que eu quero trazer para vocês, e uma pequena introdução aqui é: por que nós temos que falar sobre esse assunto? Nós já entendemos o propósito de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Nós entendemos que somos discípulos, que temos que ter vínculos fortes, que temos que apresentar vidas santas, que temos que ganhar discípulos, que devemos andar em santidade, em pureza, devemos buscar a unidade com os nossos irmãos, devemos buscar submissão às nossas autoridades, devemos muitas coisas como discípulos de Jesus, não é verdade? E dentro desse propósito bendito do Senhor. Mas por que então falar de Jesus, da cruz, desses assuntos relacionados ao Evangelho? E aqui, queridos, eu queria trazer só uma pequena introdução, tentando alinhar tudo que a gente vem recebendo de muitos anos. Eu tenho uma convicção muito clara e cada vez mais crescente no meu coração de que nós nos santificamos não falando de santidade. Nós nos santificamos falando da pessoa e da obra de Jesus. Nós evangelizamos não falando de evangelismo. Nós evangelizamos quando somos expostos ao evangelho bendito do Senhor. Nós vivemos em unidade não quando buscamos unidade ou falamos de unidade. Na verdade, o que eu já vi, às vezes, vamos falar de unidade. É pancadaria como. Nós buscamos unidade apresentando o Evangelho de Jesus. Amém? Se queremos uma coisa falando dela, nós erramos o alvo. Então, o propósito do Senhor, esse supremo propósito que nós já temos tanto tempo abordando e falando, e que nós entendemos, ele é cumprido em nossa vida à medida que os nossos olhos recebem revelação maior da pessoa e da obra de Jesus. Aquela frase clássica da apostila 1, salvo engano, era: a vida e a firmeza e edificação do discípulo está diretamente ligada à sua revelação da pessoa e obra de Jesus e da sua união com Ele. Nada mais verdadeiro do que essa verdade. Então, queridos, como que nós vamos cumprir o propósito de Deus para nós? Falando muito do Evangelho de Jesus, falando muito da cruz. Nada vai fazer com que o nosso coração se torne mais sensível às coisas de Deus do que receber esses inputs divinos. Receber input de Jesus. Como o nosso querido Diego fez, falando a respeito dessas questões aparentemente mais básicas, mas que são fundamentais. Então, todo esse momento que nós vamos ter aqui, o objetivo principal vai ser que a nossa mente, o nosso coração,
possa ser sensibilizado para essa obra bendita do Senhor. Amém? Esse é o nosso objetivo em falar na Páscoa, falar deste Cordeiro, apontar a cruz, apontar essas realidades que cada um vai abordar de uma maneira, mas a ideia é que a gente vá sendo tocado por isso, e à medida que a gente vai ser tocado, a gente vai recebendo do Senhor. Tem aqui a visão, né, das conversões que nós recebemos do Ion aqui no encontro geral, falando da conversão a Deus, a conversão ao próximo, e a conversão à igreja, né, ao irmão, e a conversão ao próximo. E é tremendo como o Evangelho nos permite isso. Então, olhar para Jesus permite o nosso coração ser quebrantado, a gente se esvaziar, humildade. Então, queridos, nessa noite e a partir dessa noite que nós já começamos sendo ministrados, nosso objetivo principal é, alinhado com o propósito de Deus, recebemos mais e mais e mais revelação do Senhor e dessa pessoa bendita, dessa obra do Senhor. Amém? Vamos lá, o meu tema hoje, queridos, é a centralidade da cruz. A centralidade da cruz. A minha experiência com isso remonta aí já vai aí alguns quase 25 anos, minha primeira vez que eu tive acesso a essa palavra da cruz de Cristo. Hoje eu posso falar que eu era menino, eu me achava muito esperto, muito macaco velho naquela época, com 19 anos, mas hoje a gente olha para trás e vê como menino a gente era. Mas eu estava numa reunião normal, como todas eu participava, e um irmão missionário falou para abrir em Atos 29. 29? Atos 29. Não tem Atos 29, né? Exatamente. Falou para abrir em Atos 29, eu fui abrir, não tinha. E ele deu uma palavra simples, ele subia morro e tal, aquela coisa toda. Não sei o que me aconteceu, irmãos, mas eu mal consegui sair daquela reunião. Não tinha nada a ver com a palavra que ele deu, mas com o ambiente que ele estava ali. E só vinha uma coisa na minha cabeça, via a cruz de Jesus, a minha própria vida, os meus pecados, o quão orgulhoso eu era, o quão vaidoso eu era, o quanto eu buscava minhas próprias coisas, quanto vergonha eu tinha, às vezes, de me expor em relação ao reino de Deus, à pregação do Evangelho, na faculdade, nas coisas. Eu sei que eu mal consegui, fui para um cantinho lá de um beco atrás de onde a gente reunia, chorava, e era aquela poça d'água, e eu não conseguia parar, acho que eu já até contei essa história. E meu saudoso, querido amigo André Catita tentou lá pegar uma aba do meu quebrantamento e ficou lá comigo. Na época eu namorava a Grazi, a André namorava a Fernanda, e elas ficaram lá, tipo, já era, não vai ter saída essa noite, não vai ter sorvete, não vai ter nada. E eu fiquei ali, talvez, sei lá, acho que no mínimo 1 hora, sendo ministrado por um rompimento muito quebrantado. Eu lembro que eu saí dali assim, tipo, cara, vou... Aí no dia seguinte já fui para morro, ficar lá pregando, mas saí realmente com o coração extremamente impactado por isso. E de uma outra feita também, aí como Deus fala comigo, como eu gosto muito de ler, nesse livro que a gente indicou para os irmãos, da Cruz de Cristo, eu ainda garoto, 19 anos, e não consegui mais também sair de casa no final de semana, lendo e sendo ministrado por isso. E desde então, fiquei assim, um apaixonado por essa mensagem da cruz. Distante, muitas vezes, de tudo que ela significa, todo o impacto, mas com uma convicção, uma certeza de que isso é o centro, o cerne da minha aliança com Deus.
Tira isso, eu perco o meu norte. Minha vida é isso. E então, irmãos, nada como buscar o centro da nossa vida, o centro da cruz de Cristo. Então, hoje, o tema aqui é centralidade da cruz. Irmãos, centralidade da cruz, a gente vai abrir alguns textos. Centralidade da cruz de Cristo. Então, primeira coisa, ela ocupa a maior parte do Novo Testamento. Você pensa no Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento fala sobre esse assunto. Sobre alguns aspectos, sobre os próprios evangelhos sinóticos. Você pega o evangelho de João, então, até o capítulo 11, são sinais, 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 sinais. Do 12 ao 21, cruz. As obras de Cristo entre morte e ressurreição. Dizem que João assim, é separado entre sinais e obra de Jesus. Os sinóticos também dão quase uma proporção enorme da palavra a esse assunto. Então, é muita parte de Bíblia no Novo Testamento falando sobre a cruz. João Batista, quando encontra Jesus, o que ele fala? Vocês lembram? Encontra não, na verdade ele era primo de Jesus, né? Já devia ter ali um contato, mas quando viu Jesus passando, ele já estava batizando, ele olha e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é para um judeu falar que um cara é um cordeiro? Imagina uma cultura que todo ano mata milhares e milhares, o Lopes sabe o número, quanto? Sei lá, é um número absurdo, 50 mil, 150 mil cordeiros no período da Páscoa. Então, quando você fala para um homem, fala assim, pô, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você já bota um alvo nele, esse cara vai morrer. Esse cara, ele vai derramar sangue. Jesus, ele, por 3 vezes, ele anuncia para os discípulos que ele iria sofrer e ele iria morrer. Então não era nenhum fato novo. Primeiro que Jesus começa a história, João Batista já fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já vai ali com uma sombra de propósito de que ele iria morrer. Mas além disso, ele mesmo, Jesus, com os discípulos, ele constantemente avisa, olha, o Filho do Homem vai ser traído, vai ser entregue pelos sacerdotes, pelos poderosos, e vai morrer e vou ressuscitar. Ele falou isso algumas vezes. Interessante quando ele fala numa situação em que ele fica em Lucas, chega com Herodes, Herodes fala assim, quem é esse que apareceu agora? Eu acabei de matar João Batista, quem é esse que surgiu? Aí passa um pouco o texto, entra aquela situação dos discípulos. Quem que Jesus chama os discípulos e fala, o que o povo fala de mim? Aí uns falam João Batista, outros profetas, alguns dos profetas, aí Jesus, e vós, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedrão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, olha, não conta isso para ninguém. Aí depois ele fala, olha, o Filho do Homem vai ser traído, vai ser entregue pelos sacerdotes, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Isso é Lucas 9, 22. Alguém lembra o que é Lucas 9, 23? E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Olha isso, os discípulos não entenderam absolutamente nada. Não entenderam nem que ele falava que ele ia morrer, muito menos nós carregarmos uma cruz. Então já havia toda uma centralidade sobre isso. Um outro texto interessante que fala sobre a centralidade da morte de Jesus, Lucas 9:30. É o texto da transfiguração. Jesus sobe ao monte, leva Pedro, Tiago e João e fazem ali aquele acampamento santo. E aí encontram, o que acontece lá? Moisés e Elias aparecem no monte.
E aí, o que é interessante nessa história? Que mostra da centralidade da cruz. Qual era a conversa de Elias com Moisés e Jesus no meio? Alguém palpita? Hã? Eles conversavam sobre a partida de Jesus em Jerusalém. Eles ficaram conversando sobre a morte de Jesus. Imagina um cara que veio lá do céu, na terra, uma coisa meio diferente. Chega Moisés, chega Elias, encontra Jesus naquela confraria santa. Qual o assunto? A morte de Jesus. A morte de Jesus foi amplamente predita no Velho Testamento, especialmente em alguns textos, como que o Diego leu de Isaías 53, por exemplo, é um clássico. Mas tem um texto que eu gostaria que a gente abrisse para ler, de Lucas capítulo 24, que é a passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Abre aí. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Lucas 24, a partir do 13, o que eu quero ler é a partir do versículo 25. Eu estou lendo na NVI, tá, irmãos? Ele diz assim: Jesus estava andando com esses discípulos no caminho de Emaús, ele ressurreto e ele disfarçado. Os discípulos não conseguiam perceber que ele era Jesus. E ele ficou ali conversando e tal. E aí, olha o que Jesus fala para eles. E ele, no versículo 25, capítulo 24, versículo 25. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus fez aquela pregação que todo mundo gostaria de ouvir, essa pregação de Jesus, ele conseguindo indo de cabo a rabo na Bíblia, mostrando os pontos exatos de conexão quando a Bíblia falava dele mesmo. No texto de Lucas 24, no versículo 44, o próprio Jesus também disse assim: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Ou seja, Jesus, enquanto estava com os discípulos, ele falava isso muitas vezes. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ainda incluiu agora profetas e salmos. Ou seja, os salmos então é rico, muito rico em tudo, muitos textos proféticos falando de Jesus. Além disso, sexto item aqui da centralidade de Jesus, da morte de Jesus na cruz na Bíblia, foi o próprio evento da Páscoa. Jesus soberanamente poderia, muitas vezes tentaram pegar Jesus, matar Jesus, mas ele se esquivava, passava por meio das pessoas, ninguém conseguia capturá-lo. Quando conseguiram capturá-lo, que período que foi? Páscoa. Soberanamente o Senhor conduziu o processo de Jesus, da traição, tudo aquela história, até o diabo entrou em Judas no dia da ceia, que foi quinta, né? Ou seja, um pouco antes o diabo entra em Judas para cumprir o processo todo de traição, para cumprir o propósito divino dele morrer quando? Na sexta-feira. Então, e aí quando a gente pega a conexão disso com Jesus, é absurdo. Todos os elementos ali do êxodo, do cordeiro que foi morto e passar o sangue nos umbrais da porta, a saída do Egito, toda aquela história é 100% linkada com a obra de Jesus na cruz. Então, é assim, impressionante
E eu poderia falar aqui muito, muito tempo sobre a quantidade de vezes que a questão da morte de Jesus é central nas Escrituras. E queria desafiar os irmãos e animar os irmãos que depois esse tempo, vocês ao lerem a palavra, pega lá um lápis de cor vermelho e começa a grifar a sua Bíblia. Eu agora também tenho Bíblia de papel, posso falar que posso grifar minha Bíblia. Pega lá a sua Bíblia e vai grifando os pontos que encontra passagens sobre Jesus. Depois você vai ter um grande mapa enriquecido de situações que vai ser muito bom para você. Então, queridos, desde o Gênesis até Malaquias, tudo é recheado de citações de que o Messias deveria sofrer. O texto de Isaías 53, ao Senhor agradou esmagá-lo fazendo sofrer. Já vai dando características detalhadas da ira de Deus que cairia sobre esse servo justo, que seria o servo sofredor. E, estranhamente, esses assuntos eram vedados para os discípulos, entre aspas, da época. As pessoas perdiam completamente a noção dessas características. Eles viam o Messias como? Só aquela figura de Daniel, né, do profeta Daniel, aquele Messias poderoso, com cabelo prateado, pés como bronze, rosto que brilha como o sol. Esse vai ser o Messias que vai vir. Todas as citações que o Messias deveria sofrer eram estranhamente, eles eram fechados, vedados para esse entendimento. E aí que mais ainda demonstra como que nós precisamos de quebrantamento interior para receber a palavra de Deus. Sem quebrantamento a gente fica tangenciando as coisas e não entra no cerne, no coração da palavra. Então, queridos, essa é a primeira centralidade, a centralidade bíblica do Senhor. Eu queria agora entrar na centralidade cósmica, mas antes eu vou pedir que você fique em pé e dê estica o braço assim, ó. Estica o braço aí, ó. Dá faz assim, ó. Para um lado, para o outro, dá uma viradinha assim, ó. Afinal de contas, são 10h30. Hoje foi dia de trabalho, então está todo mundo aí. Queridos, centralidade cósmica da cruz. Queria que você abrisse aí a tua palavra, a tua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 5. Irmãos, eu fiquei muito impactado com esse texto. E meu desejo, minha oração é que o Senhor possa comunicar essa verdade também a vocês. Em nome de Jesus. Centralidade cósmica de Cristo, da cruz de Cristo. Por que centralidade cósmica? Meio assim, meio Matrix, uma coisa meio centralidade cósmica de Jesus. Por que eu estou falando sobre centralidade cósmica? Porque quando a gente fala sobre a centralidade de Jesus no Velho Testamento, a gente imagina então quando vai lendo, não, Jesus vai morrer pelos nossos pecados, Uma grande verdade, nós vamos entrar um pouco sobre isso. Porém, a Bíblia vai demonstrar que a realidade da obra de Jesus na cruz, ela transcende misteriosamente e gloriosamente a humanidade. Ela se conecta com toda a natureza. A nossa planeta Terra, ele é decaído. Não o planeta Terra, o sistema, o universo, ele também foi contaminado por quedas sucessivas. Não só a nossa, mas também do próprio Satanás. Satanás caiu antes de nós. Nós não fomos a primeira raça a decair de uma realidade de obediência a Deus. A queda de Satanás teve consequências terríveis
para todo o universo criado. De onde está tirando isso, Rodrigo? Está falando maluquice agora aí. Romanos 8 fala que toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, existe um gemer, um clamor da natureza por conta de uma restauração. Alguma coisa não está certa. E quando a gente vê aí a natureza bagunçada, a chuva de um lado que não era mais, furacão de outro, a natureza geme, a terra, o nosso sistema, ele está bagunçado. E ele precisa de redenção. E também a conexão de Cristo é cósmico, porque também diz respeito com todos os seres espirituais. Vamos ler então Apocalipse, capítulo 5. O livro e o cordeiro é o tema aqui. Eu vou lendo, irmãos, e vou parando, tá? Ponto a ponto aqui, eu listei 11 pontos. São praticamente 11 versículos, 11 pontos que nós vamos ver aqui nesse texto. No capítulo 5 de Apocalipse, diz assim, então falando sobre a centralidade cósmica da cruz de Cristo. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Então, irmãos, vamos lá. Visão de João, nessa questão aí da Apocalipse capítulo 5. Ele vê um livro, que na verdade a gente chama de livro, mas é aquele rolo, né, aquele pergaminho, com 7 selos. Acredito eu que esse selo é aquela coisinha, aquela cera que o cara dava um anel e marcava com 7 selos. Esse livro estava fechado, era um livro fechado, selado com 7 selos. E aí então, o versículo 2 diz assim, vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu, João, chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Irmãos, esse livro, provavelmente, a gente pode chamar de, alguns irmãos chamam de um jeito ou de outro, eu chamo do livro da história, o livro da história, o livro da vida, não é o livro da vida, é o livro da história do universo. Esse livro ele estava fechado, esse anjo aparece e fala que não havia ninguém digno que pudesse abrir o livro, nem de olhar para ele, ou seja, esse livro da história ele estava bloqueado, vedado para ela avançar. Ela não iria correr, ela não poderia prosseguir. Esse livro da história era selado, fechado e não teria prosseguimento, não teria um caminhar, uma sequência. E é interessante essa história de João ficar tão perplexo de que não tinha ninguém digno de abrir o livro. Afinal de contas, onde é que o João estava? João estava no céu. Ele estava tendo uma visão celestial, ele estava vendo o trono de Deus. O capítulo 4, ele estava tendo a visão do trono de Deus com 24 anciãos para um lado, com 4 seres viventes para o outro, o próprio Deus ali com ele, e ele fala, não tem ninguém digno de abrir o livro. Ninguém pode olhar para o livro. Então vem o versículo 5, que diz assim, então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Queridos, eis que, deixa eu falar uma coisa para você, de uma pequena inferência bíblica minha, preste atenção aqui. Capítulo 4 de Apocalipse é o trono de Deus. João vê o trono de Deus, vê aquele que estava assentado no trono, o próprio Deus Pai. Aqueles 4 seres viventes, cada um de um jeito, né, cada um com um rosto, os 24 anciãos glorificando o Deus Pai, colocando as coroas diante do trono, naquela adoração perfeita. Aí de repente vê um livro e fala, não tem ninguém digno. E aí fala assim, eis que... A minha inferência, irmãos, nesse texto, é que, não vou fazer teologia sobre isso, mas foi a minha percepção, era como se Jesus tivesse, então, chegado no céu. Esse livro da história dos homens, ele não poderia ser aberto. Esse livro cósmico do tempo, do desfecho da história, ele não poderia ser aberto. De repente, algo acontece no céu. Alguém se tornou digno. Alguém se tornou digno de repente. Eis que alguém se tornou digno. Irmãos, nós vamos lendo esse texto, a gente vai ficando perplexo como o verbo eterno de Deus, ele ganhou dignidade que ele não tinha. Vocês conseguem entender isso? O Jesus, e a gente vai ler isso claramente no texto, ele, em algum momento, ele recebe uma glória, uma categoria, uma excelência que antes não tinha. É o eis que. Estava no trono, não aparecia Jesus, mas de repente chega um ancião e fala, olha, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Interessante aqui, a palavra venceu. Jesus, aqui na verdade com o nome de leão da tribo de Judá, venceu. Venceu para quê? Para abrir o livro e os seus 7 selos. Versículo 6, vamos ler aí. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então já começa a se desenhar esse leão da tribo de Judá, e depois ele vê um cordeiro, essas 2 figuras do leão e do cordeiro. Então ele vê um cordeiro que parecia ter estado morto, mas está vivo, em pé, no centro do trono, lá onde estava o Deus Todo-Poderoso. E ele, no versículo 7, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Irmãos, eu fiquei lendo isso, fiquei muito quebrantado de perceber o Cordeiro de Deus glorificado, ressurreto, entrando na eternidade, entrando naquele ambiente celestial, o Pai no trono, com um livro. Ele não toma o livro, o Pai dá o livro a Jesus. Aí eu fico vendo a diferença
da Eva que tomou o fruto no jardim para comer. Jesus, com todos os seus direitos, ele não toma o livro que só ele era digno de abrir. Ele espera o Pai dar o livro com a sua mão direita, dando toda a imagem da realeza, da primogenitura para Jesus. Isso fala muito ao nosso coração. Esse ser glorificado continua um cordeiro, esperando o movimento do Pai, dando o livro para ele. Versículo 8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um novo cântico. Olha os anciãos cantando aí, turma do louvor. Que cântico, irmãos! Olha esse cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto. Queridos, a coisa gloriosa dessa centralidade cósmica de Jesus é que, ao se encarnar, ao abrir mão da sua glória, ao viver uma vida perfeita e irrepreensível, sem pecado, fazendo absolutamente a vontade do Pai, até ser conduzido, né, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, essa parte final, ela tem um efeito glorioso, porque ela torna Jesus numa nova dimensão do próprio Cristo. Vocês percebem isso? Porque isso aqui está no tempo e na história, no tempo e no espaço. Jesus se tornou digno de abrir o livro por conta de uma obra. E a obra que ele fez foi ser morto na cruz. E com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ah, Jesus. Irmãos, sem a morte de Jesus, o universo, conforme nós conhecemos, implodiria. Imagine uma situação onde Jesus, no Getsemane, ele não aguenta. Aliás, eu anotei isso. Olha essa oração de Jesus no Getsemane. Eu nunca tinha reparado essa oração, porque a gente conhece a oração de Jesus no Getsemane assim, né? Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Senhor, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Olha essa oração de Jesus, está registrado em Marcos 14, 36. Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Todavia, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus pediu para que ele pudesse escapar da cruz. Isso que o Diego falou. O Pai tinha para ele um cálice. Sabe que cálice que Jesus tomou? Alguém tem uma ideia? O cálice da ira de Deus, profetizado lá nos profetas. Jesus sabia o que seria isso, o cálice da ira de Deus. Então ele fala, Pai, me tira dessa. Me tira dessa. Mas não seja o que eu quero. Nisso, aquela sudorese já de sangue, né? Gotas caindo como de sangue, a pressão que Jesus estava ali. Imagina se Jesus ali falasse assim, Pai, não dá, é muito pesado. Não sei quantos vocês viram, eu passei aqui, vi um pedacinho da Paixão de Cristo, com os jovens, e o texto o vídeo, trecho da tentação, é muito interessante, porque fica aqui o Satanás, Jesus orando ali no Getsemane, fazendo essa oração, e Satanás começa. É muito pesado.
Ninguém nunca conseguiu suportar isso. É muito pecado. Nunca ninguém fez isso. É aquela cara daquele diabo e aquela cobra deslizando naquele filme, um negócio terrível. Imagina se Jesus ali, ele fala, não dá, eu não vou carregar pecado de todo mundo. Imagine que todo o enredo cósmico do universo seria impactado. E a história seria interrompida. Não haveria perdão de pecados e a redenção do cosmos e o julgamento de Satanás e seus anjos estaria interrompido. Satanás ficaria praticamente incólume diante da sua rebeldia e falaria, opa, tudo é meu de novo, agora é comigo mesmo, veio aqui mais um, veio Adão, caiu, veio Jesus, caiu, eu sou o rei deste mundo. E imagina isso, a gente não consegue nem imaginar, e a gente não tem nem dimensão, não consegue conceber essa hipótese, mas quando a gente lê que Jesus, ao morrer, ele se tornou digno de poder dar sequência a um julgamento cósmico, a gente vê a grandiosidade dessa obra de Jesus. E aí continua aqui as orações. Então olhei, versículo 11, olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, os anciãos, e cantavam em voz alta. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. E depois todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, eles começam a dizer, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Eu tinha uma dimensão, irmãos, da obra de Jesus, da vitória de Jesus, muito associada à ressurreição. A ressurreição de Jesus, Jesus venceu a morte. Na ressurreição, Jesus venceu. Mas o que a Bíblia ensina é que a obra de Jesus foi até a cruz. E o que aconteceu com a ressurreição? Quem ressuscitou Jesus? O Pai. O Pai ressuscita Jesus. Jesus, ele vai até a cruz, irmãos. A grande vitória de Jesus, cósmica, que influenciou tudo, toda a natureza, todos os seres das trevas, tudo foi na sua morte. Eu acho que a gente teria que ter 1000 conferências, 1 milhão de conferências. E vamos fazer, daqui a pouco vem Moisés e Elisa vai falar sobre este mesmo assunto. E esse assunto é inesgotável, porque a nossa visão é pequena para conceber essa dimensão. Eu queria ler um texto enigmático, mas que revela exatamente isso, que está em Hebreus capítulo 9. Olha só que coisa preciosa esse texto de Hebreus 9. Diz assim, o subtítulo, a partir do versículo 11, o subtítulo já é o sangue de Cristo. O texto é grande, eu vou ler a partir do versículo 23. É um texto complexo, presta atenção quando você estiver lendo. Diz assim, portanto, era necessário que as cópias das... Hebreus 9, 23. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Aqui, Hebreus está dando uma referência de que existe um tabernáculo no céu. Existe um tabernáculo terreno, existe um tabernáculo no céu. O tabernáculo terreno é uma imagem desse celestial. E diz assim,
Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos, com sangue alheio. Na verdade, é versículo 11 mesmo, irmãos. Aqui, ó, a partir do versículo 12. Falando dessa redenção. Não por meio de sangue de bodes, a partir do versículo 12. Não por sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. De uma maneira misteriosa, o nosso Senhor Jesus chegou sangrando nos céus. Ele derramou sangue nesse tabernáculo celestial. Ele veio com sangue fazer alguma redenção celestial, fazendo uma coisa eterna. Por isso que eu tenho insistido dessa redenção cósmica. E aí, queridos, então, como é que Apocalipse desenrola esse livro? Jesus abre os selos, são 7 selos, ele vai abrindo, cada selo acontece uma coisa, depois dos 7 selos tem 7 trombetas, e as coisas vão acontecendo, e todo o desenrolar do julgamento de Satanás, do julgamento do desfecho deste universo, é feito a partir da liberação do livro. A hora que abre o livro, começa então a desenrolar todo o julgamento de Satanás e toda Então, queridos, essa é a centralidade do nosso Senhor. A sua obra na cruz, ela foi redentora para nós, porque ela perdoou todos os nossos pecados, mas ela é uma redenção muito mais profunda. Ela julga os anjos, ela conecta o próprio cosmos e ela transcende a nossa percepção, e nós vamos estar diante desse evangelho, dessa revelação, constantemente sendo alvos de um entendimento cada vez maior da dimensão, do impacto que esse feito, lá 2000 anos atrás, de um homem, um carpinteiro, julgado, um homem que inexpressivo do ponto de vista humano, se tornou o centro de toda a história do homem, de toda a história da eternidade. Tudo que se pode falar de história está concentrado na cruz de Jesus. Esse texto a Bíblia fala que Jesus expôs publicamente os principados e potestades ao desprezo, desnudando deles na cruz. Ele humilhou o inimigo na cruz. Por que Jesus humilhou Satanás na cruz? O que vocês acham? O que vocês acham? Por que Jesus humilhou Satanás? O próprio Satanás entrou em Judas para que ele fosse entregue. Você acha que aqueles soldados não tinham demônio? Aqueles soldados estavam chicoteando Jesus, batendo, cuspindo nele. O poder das trevas estava solto ali. Agora, Jesus falou, agora é a hora e o poder das trevas. Todas as hostes, vocês já viram o filme do Aslan, né, da Crônicas de Nárnia, aquela cena da pedra é assim, perfeito. Quando você pega aquela cena e vê ali o leão sendo entregue para a redenção do traidor, e ele corta a juba dele, vendo todos aqueles demônios, agora é com a gente! E começa aquela farra furando, cortando, e o leão inerte, não faz nada, se joga, deita ali, eles amarram a cara dele, começa a cortar a juba, uma coisa horrível.
Um parênteses, eu vi esse filme, eu vi esse desenho quando criança e nunca mais esqueci. Importante vocês ministrarem coisa boa para os seus filhos. Eu devia ter uns, eu não lembro bem a idade, eu lembro que acho que eu morava em Curitiba, eu devia ter uns 5, 6 anos. Eu vi esse desenho, fiquei tão impactado que eu sonhei. Por que eu lembro do desenho? Que eu sonhei 2 noites seguidas com o desenho, com aqueles personagens, aquelas meninas, os meninos. E sonhei uma noite, e na outra noite eu sonhei de novo. Falei, caramba, que coisa curiosa. E nunca mais consegui saber sobre o que era aquilo. Não sabia que C.S. Lewis era esse, Crônicas de Nárnia. Só depois que eu me converti, na casa de um irmão, ele falou, você ouviu falar do leão, a feiticeiro guarda-roupa? Eu falei, nunca. Ele falou, pô, é uma história assim, assim, assado. Eu falei, cara, eu vi isso aí quando eu era criança, eu nunca mais esqueci. Eu ficava doido para tentar entender da onde que tinha vindo isso. Ou seja, como que o Senhor já marca a nossa história, né? Então, esse texto de Colossenses, vale a pena a gente dar uma pincelada, eu já estou terminando, irmãos, para que a gente... Colossenses 2, fala assim, 2:13. Diz assim, ele nos perdoou, a partir da parte final do versículo 13, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Oh, aleluia. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2:13, é a parte final do 13. Começa, eu li só a partir do meio dele, né? 13. O versículo todo começa assim, quando vocês estavam mortos, eu li só a parte de baixo. Ou seja, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando deles na cruz. Irmãos, eu tenho muito temor com com o que a gente está mexendo. A gente está mexendo com coisa muito santa, falando dessas coisas da obra de Jesus. São coisas muito santas mesmo. A cruz de Jesus, ela inverte todo o nosso sistema. Como que nós funcionamos? Como que a nossa vida funciona? Nós queremos crescer, exercer influência, se possível ganhar bastante dinheiro e exercer influência sobre os outros, ter domínio, ser reconhecido. O que é ser bem-sucedido hoje? É você ter influência, é a sua palavra ter peso, é você ser conhecido. A cruz de Jesus, ela inverte completamente o contexto. Pensa em Satanás. Quem foi esse ser que trouxe o mal para o nosso universo? Ele era um ser, e a gente consegue ter algumas inferências da Bíblia com isso, era um ser belo, criado por Deus, e de repente ele começa a ter consciência de si mesmo e ele fala, poxa, eu realmente sou lindo, eu sou maravilhoso, olhe como eu sou. E os parceiros dele, os anjos, também viam nele glória. Ele falou, podem me adorar também, eu também estou aqui. Eu fico imaginando que esse ciclo não foi de repente, deve ter sido longo, o coração de Satanás olhando para Deus e falando, por que só Deus? Por que só Ele recebe adoração? Olha eu também. E aí ele começa, até que ele chega uma determinada hora e fala assim, não, subirei às alturas, me adorem, porque eu também sou poderoso, eu quero adoração, eu quero ser reconhecido como eu sou todo poderoso. E ele foi tão, com a capacidade tão arguta,
que ele conseguiu converter anjos para essa maluquice, para essa sedição, criando um grupo paralelo ao próprio Deus, de adoração a Ele, onde Ele era o chefe. Então ele que era embaixo, ele sobe. Aí de repente, o verbo que estava em cima, desce. E desce, mas não só desce, ele se encarna, mas texto de Colossenses 2, de 5 a 9, que a gente catequiza, se esvazia de toda a sua divindade, se humilha e vai obedientemente seguindo uma vida de obediência. Eu tenho poder? Não. Você é o Messias? Não fale nada sobre isso. Curou? Não conte a ninguém. Irmão, se fosse a gente, como é que a gente ia fazer as curas? Ia curar com a selfie aqui já, ó. Jesus curava e falou assim, não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Era uma profecia bíblica, que a sua voz não seria ouvida. O diabo sobe, Jesus desce até a morte. Queridos, o que Jesus fez expondo Satanás é que ele inverteu a ordem cósmica. Ele inverteu a ordem cósmica. E nós, filhos da ira, seguimos a mesma ordem cósmica de Satanás, de domínio, de exercer influência, de ser reconhecido. Queremos ser amados, queremos ser estimados, queremos que a nossa voz seja sempre ouvida, que a nossa opinião seja reconhecida. Somos críticos e olhamos, isso está errado, faríamos diferente. E quando coisas muito ruins acontecem com a gente olha e fala assim, Deus, se eu fosse você no teu lugar, eu faria diferente. Eu faria diferente, você não está fazendo direito, Deus. Nós somos dessa laia. E queridos, a boa notícia é que Jesus fez tudo isso. A má notícia é que a gente ainda está em guerra. E essas mesmas influências continuam sobre nós. E isso vai se concretizar um dia, essa libertação completa, o final lá de Apocalipse. Mas enquanto isso, irmãos, tem um caminho a nós e um caminho a perseguir, um caminho de olhar para a cruz. O texto de Apocalipse fala, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. A nossa vitória, a vitória de Jesus foi completa na cruz. A obra de Jesus falou, tudo está consumado, não tinha mais nada para ser feito. Tudo está consumado. A obra estava terminada, ele expôs Satanás, ele inverteu o sistema do mundo. Interessante, os discípulos chegam para Jesus, estou com 58 minutos, vai bater 2 minutos, eu vou ter que acabar. Os discípulos chegam para Jesus e falam, na verdade não chegam os discípulos, né? Chamam a mãe, né? Aquela mãe abençoada. Pede para Jesus, chega aquela mãe, ó, Jesus, quando você subir para a glória, coloca meus filhos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Meus filhos são gente da melhor espécie. São pedra 90, são caras show de bola. Bota eles na fita aí. Aí Jesus fala assim, você acha que você vai conseguir tomar o cálice que eu vou tomar? Qual era o cálice? Era a própria cruz. E aí ele fala assim, olha, vocês vão acabar tomando esse cálice, mas quanto ao ser colocado à direita e à esquerda, não cabe a mim, cabe ao Pai. E aí um princípio da cruz maravilhoso, irmãos, é que toda glória é dada pelo Pai. Jesus morreu na cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Nunca um discípulo, nunca o sistema que Jesus criou vai ser baseado na sua própria glorificação. Você nunca vai conseguir se fazer alguma coisa. É sempre o testemunho do Pai sobre a tua vida. O que cabe a nós? Nos humilhar, irmãos. A nós cabe a humilhação.
texto de Tiago fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que em tempo oportuno Ele vos exalte. A obra nossa como discípulos, como família, eu queria falar alguns pontos aqui, mas acho que não vou falar, vai ficar para uma próxima oportunidade, de como trazer então esse centro da cruz para a nossa vida, para o meu relacionamento com Deus, para a minha teologia, para a minha ideologia, para a minha vida de igreja. Como que a visão da cruz impacta a minha vida de igreja? Como que eu faço para ver esse Jesus que não buscava reconhecimento, que não buscava nada? Como eu faço para viver no nosso ambiente de igreja? E eu vejo uma vida totalmente invertida, que Paulo fala em Colossenses, considerando os outros superiores a si mesmo. Então imagina você, discipulador, que você vai considerar o seu discípulo superior a você. Aí você, pai e mãe, você vai olhar para o seu filho e vai falar assim: meu filho é superior a mim. O marido, poderosão, vai falar: minha esposa, você é superior a mim. O presbítero vai olhar para a ovelha e vai falar: vocês são superiores a mim. Considere os outros superiores a si mesmo. Irmãos, tem alguma realidade disso com o mundo? Com a nossa realidade, com esse nosso sistema? É totalmente invertido. Como? Não, eu considero. Como eu trago esse reconhecimento? Jesus falou para esses discípulos, mas que queriam lá que a mãe botasse eles na cara do gol: mas vós não sereis assim, os governadores dos povos que dominam, mas vocês não vão ser, vocês são tudo diferentes. O que vocês vão ter que fazer é servir, é lavar pé dos outros, é se humilhar, é se considerar menor e lavar e fazer o serviço mais baixo. Irmãos, a centralidade de Cristo na palavra, ela vem de cabo a rabo, do Gênesis ao Apocalipse. Já se falava, os irmãos falam, uma linha escarlate em todo o Velho Testamento apontando para Cristo. Mostrei para vocês a realidade cósmica da redenção, envolvendo todo o universo criado, e o tratamento de Deus com as próprias potestades, com as próprias forças espirituais do mal, com o próprio Satanás, e como isso impacta a nossa vida. Queridos, se olharmos para Jesus, se tivermos dimensão dessa cruz bendita, algo brota em nosso coração, que é um viver como Jesus. Que é um viver como Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. E tudo isso vai gerar em nós, na nossa família, uma vida de inverter os papéis. Eu queria desafiar vocês a isso, irmãos. Vamos ficar em pé? Eu estou encerrando. Eu queria desafiar vocês a vocês pensarem a vida de vocês, invertendo a sua vida. Inverte o seu padrão de governo. Inverte o seu padrão de influência. E fala assim: a partir de hoje eu quero olhar para a cruz e deixar esse significado da cruz, da vida de Jesus e da sua obra na cruz, impactar a minha vida, transformando o meu modus operandi de vida. Então, a partir de agora, eu quero ser como Ele. Então, o que Ele fez? Ele se tornou o último. Eu quero me tornar o último. Qual o serviço mais pior que tem para fazer? Eu quero fazer, Senhor. Eu quero te desafiar a olhar para a cruz e deixar essa realidade do Evangelho influenciar sua forma de pensar, influenciar sua forma de agir, influenciar sua forma de orar, influenciar sua forma que você vê a autoridade, influenciar a forma como você faz a obra, influenciar a forma como você lida com seus filhos, influenciar a forma que você se relaciona no seu trabalho, influenciar a forma que você dirige no trânsito, influenciar a forma como você
pensa ideologia, esquerda, direita, desse Deus que se humilha, que leva tapa, que é flagelado. Eu quero que você se deixe permear pela mensagem do Evangelho, impactando todas as áreas da sua vida. E você vai ter essa chance, irmãos, nesses dias, e durante muitos momentos, meditar sobre isso. Que o Senhor nos abençoe. Pai, nós te louvamos por Jesus. Te agradecemos pela sua obra tremenda, grandiosa de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi até o fim e foi digno de abrir o livro. O Senhor venceu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua vitória na cruz. Tua vitória é a nossa vitória. O Senhor expôs publicamente toda a força das trevas. O Senhor nos colocou na redenção. O Senhor colocou o nosso nome na redenção. O Senhor nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos deu uma nova identidade, o Senhor nos colocou um novo espírito. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado pela tua obra tremenda e grandiosa, Senhor. Ao longo destes dias, ilumina mais o nosso coração para percebermos mais e mais e mais aspectos dessa obra santa do Senhor. Que a nossa vida pessoal seja transformada através disso, Senhor. Que isso não é um conto da carochinha, essa é a verdade central que pode mudar a nossa história, o centro do Evangelho. Senhor, que essas verdades possam gradativamente impactar todo o nosso ser, o nosso palavreado, os nossos olhos, onde nós vamos, as nossas afeições, os nossos sentimentos. Oh, Senhor, que essa obra gloriosa da cruz comece, Senhor, a descer só da mente para o nosso coração, para o nosso espírito, entrando em nós, fazendo-nos transpirar essa verdade, essa realidade, Senhor, e gerando em nós o que a tua própria palavra diz lá em Efésios, da vida da igreja, de ser um testemunho da multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades. Senhor, qual é a tua sabedoria, senão um povo vivendo essa realidade da cruz, esse mundo invertido, onde quem tem poder abre mão do poder, quem tem dinheiro abre mão do dinheiro, quem tem influência abre mão da influência, querendo ser o último e não o primeiro. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome. Que a tua verdade continue a nos impactar profundamente nestes dias, para a glória do teu nome. Em nome do teu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus. Aleluia. Amém.